Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista. Esse vídeo aqui ele vai funcionar com uma dinâmica diferente, né? Temos a participação aqui, o Emanuel, talvez você já o conheça se você acompanha aqui esse canal. E aí, eu vou explicar para ele e para vocês agora aqui como é que vai funcionar essa dinâmica, né? Eu elaborei aqui nesse papel algumas sentenças, algumas afirmativas. E aí eu vou ler, né? O que eu já escrevi previamente. E aí, depois de eu ler, eu vou querer saber dele se ele considera que aquilo que eu acabei de ler, se é verdadeiro ou se é falso. E baseando-se também na questão de que são afirmações, né, envolvendo elementos sobre nutrição, porque ele é estudante de nutrição. Então é meio que para ver, né, essa questão de alguém que está no início do curso de nutrição, até que ponto ele já conhece algumas coisas ou não também, né? Então é tipo uma brincadeira e uma forma também, ao mesmo tempo, de exercitar os conhecimentos de alguém. E aí fica para você também. Enquanto eu for lendo e ele for falando o que ele acha, né? E depois eu vou dizer se ele acertou, se ele não acertou. Você também faz aí o exercício junto. Ou seja, você vai ver aí com você se você considera se é certo, se é verdadeiro ou se é falso. E lembrando que se eu falar alguma frase aqui que seria verdadeiro e ele falar que é falso, ou seja, ele errou, eu ganho um ponto, tá? E se ele acertar, ele ganha um ponto para ele. Ou seja, depois a gente vê no somatório se ele que acertou mais ou se ele errou muito e eu que, digamos, consegui trazer algumas coisas assim, tipo pegadinhas, entendeu? A ponto de... pegadinha. Algumas coisas eu fiz. Na verdade só são 5, tá? Então tem algumas que foram mais simples, uma outra que eu fiz um pouco de pegadinha, então a gente vê quem se dá melhor. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Antes de mais nada, aqui embaixo, inscreve-se no canal, tá? Tem um botão vermelho aí escrito inscrever-se. Depois ativa o sininho e é isso. Preparado? Okay, posso começar? Sim, espero que não tenha muita pegadinha aí escondida. Vamos ver como é que existe, como é que estão os seus conhecimentos nesse momento inicial como estudante de nutrição. Tá. A primeira sentença é a seguinte. Devagar com o seu café com leite. Olha só. A exposição ao sol ajuda na síntese de vitamina D pelo organismo humano. Verdadeiro. Vitamina D você encontra no sol. Verdadeiro. Essa daqui era uma das que eu tinha programado assim para ser bem direto ao ponto e bem simples. E para ser a primeira eu queria já dar essa aliviada. Então ele acertou, né? Então você tem um ponto. Um ponto para ele, para mim por enquanto, né? Nenhum. Vamos para a próxima. Essa daqui eu escrevi um pouco mais, tá? Então preste atenção. Cada 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato contém 4 calorias cada, enquanto que cada 1 grama de gordura contém 19 calorias. Por isso que muita gente tem receio de consumir muita gordura por conta das calorias que podem acabar engordando o indivíduo que, enfim, vai consumir muita gordura. Isso é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é verdadeiro. Por quê? Porque gordura, por ter maior teor calórico, ela engorda. Ou seja, pode ser tanto carboidrato como gordura. Se o teor for alto, é sinônimo de que tem acúmulo de peso. Mas o metabolismo geralmente é mais dificuldade de digerir gorduras. Tá. Eu entendi o que você falou, só que a questão é que nesse caso aqui eu estabeleci tipo a coisa da pegadinha que eu falei. Ai meu Deus, é uma pegadinha. Era o carboidrato que acabou com a vida do homem. Não. O erro aqui, sabe onde é que estava? No valor calórico. De uma das coisas que eu falei aqui, uma deles estava errado. Porque cada um é um grama. Você já viu isso ou ainda não? Não, nunca tinha reparado. Então. Eu botei porque assim, não é uma coisa. Eu botei coisas que assim são possíveis de talvez você já ter visto no primeiro semestre, entendeu? Mas não necessariamente você já tenha visto. Porque são coisas iniciais que geralmente a gente vê no primeiro semestre mesmo, mas como você está no começo do curso, então talvez você ainda não tenha visto. Então vamos lá. Quando eu falei aqui que cada 1 grama de gordura contém 19 calorias, é aqui que está o erro, porque na verdade a gordura é mais calórica realmente do que carboidrato e proteína. Então tá tudo certo. Realmente as pessoas têm um receio da gordura porque tem um fundamento. Realmente a gordura é mais calórica, né? Se você pegar a mesma quantidade de gordura e de carboidrato, a gordura é mais calórica.
Se você pegar a mesma quantidade de gordura e a mesma quantidade de proteína, a gordura é mais calórica, então tá tudo certo. Só que quando eu falei que cada 1 grama de gordura contém 19 calorias, está errado. O certo é 9 calorias. Ah, eu perdi, foi na gramatura, entendi. Então... é aquele negócio de 1 kg de chuva e 1 kg de algodão, pois né? é. E aí, 1 ponto para ele da anterior. E agora, como seria falso, ele falou que é verdadeiro, então fica 1 ponto para mim. 1 a 1, tá empatado. Bora para a próxima, a terceira. Escuta só. Os macronutrientes são nutrientes indispensáveis para o corpo humano. Os micronutrientes também são importantes, mas não são imprescindíveis de estarem presentes na dieta, uma vez que o corpo consegue sintetizá-los a partir da ingestão dos macronutrientes. E aí? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os micronutrientes... Você já viu sobre isso, esse assunto? Lá no curso? Não. É. Verdadeiro. Foi um chute porque você ainda não viu? Não, ou porque geralmente os micronutrientes se alimentam dos nutrientes maiores. Foi uma associação que você acha que pode ser por esse motivo, né? Isso é, correto. Enfim, você ainda não estudou sobre isso, né? Não. Então é aquilo, foi a dedução que você fez. Só que tá errado. A sentença aqui é falsa. Você falou que é verdadeira, então tá errado, porque na verdade é falso. É o seguinte, os macronutrientes e os micronutrientes, ambos são fundamentais. Ou seja, eu falei que os macronutrientes aqui são indispensáveis, ou seja, eles são fundamentais para o corpo, a gente não pode viver sem. Só que eu disse aqui, né, na frase, que os micronutrientes, apesar de serem importantes, eles não são imprescindíveis. Ou seja, eles são importantes, mas eles não são fundamentais. O que está errado, porque tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, ambos, né, esses nutrientes aí em conjunto, porque não são 2 nutrientes, né? Macronutrientes é um grupo de nutrientes e micronutrientes é um grupo de nutrientes. E muitas vezes o próprio nome pode dar essa noção errada de que o macro é mais importante e o micro talvez não seja tão importante. Por isso que eu fiz essa também talvez uma pegadinha aí, entendeu? O que não procede, porque tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes são fundamentais, são imprescindíveis para o corpo humano. E depois quando você for ver, você vai entender, né, exatamente o porquê. E outra coisa que está errada aqui é que eu disse que os micronutrientes não são imprescindíveis porque a gente consegue sintetizar os micronutrientes por meio da ingestão dos macronutrientes. Correto. O que também, assim, não é o caso. Uma transformação, como está querendo dizer, né? Foi. Você acabou caindo na pegadinha, no caso, né? Na verdade, os micronutrientes, né, muitos deles você vai obter por meio da alimentação e exclusivamente por meio da alimentação. Então, assim, não tem muito isso, ou seja, então, é falso. Uma fotossíntese, uma transformação, uma metamorfose. Você imaginou, mas no caso não é, né? Então, 1 ponto para ele e 2 pontos para mim. A questão é agora o seguinte, a 4ª sentença. Ou você erra, e eu fico realmente assim na frente, e não tem como você mais recuperar, porque são 5, e aí já era para você, ou você agora acerta, e aí fica empatado, e depois a 5ª fica naquele suspense. Tá. Vamos lá agora para a 4ª, tá? Essa aqui é curta. Escuta. O álcool presente em bebidas alcoólicas é fonte de calorias. E aí? Isso é verdadeiro ou isso é falso? No álcool, rapaz. Você tá aí, velho. Isso daí não necessariamente a gente já vê no primeiro semestre. Aí depende. Mas, assim, né? Vai que você já sabe, porque você é curioso, não sei. Vamos pensar. Raciocina aí. Na verdade, você não tem que raciocinar. Você fala se é ou se não é, e aí depois você justifica o porquê que você chegou à conclusão, né? Vamos lá, tempo para ele. O tempo vai estar rodando aí. Daqui a pouco, se demorar muito, eu vou botar 5 segundos. É verdadeiro. É verdadeiro por quê? Porque todo mundo sabe que o álcool, ele gera calorias. Tanto que em alguns países, quando você está em um lugar muito gelado, se faz ingestão de álcool para se manter aquecido. Então ele gera energia. Estou certo ou estou errado? Assim, a sentença realmente é verdadeira, né? O fundamento da explicação aí foi até curioso pra mim. Eu não sabia de que países aí frios as pessoas tinham um Isso consumo. aí já tinha dado uma estudadinha já. Aí eu não sei.
Mas então não foi um chute, não. Foi um estudo, isso. Assim, não foi um chute, você meio que tinha noção de que tinha calorias mesmo, no caso, né? Geralmente o pessoal gosta de consumir uísque, essas bebidas mais fortes, né? Pessoal que tem contato com gelo, Canadá, Estados Unidos, Europa, né? Geralmente elas fazem uso de álcool, né? Para se manter aquecido em um lugar muito gelado, né? Então tá certo, resumindo, né, tá empate. Então aconteceu aquilo que eu achei que poderia acontecer, né? 2-2, e aí vai ter a quinta, que vai ser o desempate. Essa quinta aí, mano, era no negócio. Mas só para dar uma síntese, né, sobre essa sentença aí, é isso, né? Inclusive, né, fazendo uma associação com a questão do emagrecimento, para que fique mais claro até, é só você para pensar. Muita gente que às vezes bebe cerveja e tal, tem gente que chama, né, barriga de chope, ou seja, realmente pode engordar. Por quê? Porque cerveja, bebida alcoólica não é água, né? Então tem caloria. Então essa caloria ali que você bebe por meio de sei lá quantas latinhas de bebida alcoólica, de cerveja, aquilo dali pode engordar. Então por isso que depois as pessoas falam, né, barriga de chope, ou seja, a pessoa engordou baseado numa quantidade às vezes grande de consumo de bebida alcoólica. Então é isso, né? O álcool presente em bebidas alcoólicas sim é fonte de calorias. Isso é verdade. Listo, é vero. Tá. Andiamo. Aí agora a quinta. Bom, é aquilo, né? Eu quero ganhar, né? Então espero que você... Não sei, mas vai depender do seu conhecimento. Se você souber, vai acertar, e paciência. Ó, o GH é conhecido como hormônio do crescimento, pois ajuda no crescimento da estatura dos adolescentes, por exemplo. Porém, mesmo depois da chegada... Peraí, errei só o contexto da leitura. Vou voltar... porque eu sou alto, você já tá correndo de você pergunta e acertar. Eu vou voltar a parte do porém. Porém, mesmo depois de chegada à fase adulta, o corpo não cessa a produção de GH. Terminei, viu? Aí você vê se é verdadeiro ou se é falso. E a pergunta? Não, é uma sentença, é tipo uma afirmação, que nem as outras. Aí você vai me dizer se o que eu falei é realmente aqui... Pra gente não ter dúvida, nem ficar assim, meio que não claro, dá pra repetir a pergunta? Eu imaginei que era... Mas não é pergunta não, tá? É uma sentença. A sentença é uma sentença, tá? Que aí pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu vou ouvir só. Bora lá. O GH é conhecido como hormônio do crescimento, pois ajuda no crescimento da estatura dos adolescentes, por exemplo. Porém, mesmo depois de chegada à fase adulta, o corpo não cessa a produção de GH. Tentei não imprimir emoção assim praticamente nenhuma agora dessa vez para poder ver se não influencia. Mas aí você caiu do cavalo, porque você sabe que eu tenho 2,3 metros e esse assunto me convém. Então aí você... é certo te dizer que está verdadeiro. Por que verdadeiro? Verdadeiro, porque o DH ele para de... Não, né? Aí tá vendo GH. Não, peraí, calma, o GH ele para de produzir depois que você chega a uma determinada idade, porque ele deixa de produzir devido a... como é que eu posso dizer? Eu não sei o nome técnico. O corpo entende que você chegou à fase adulta e ele deixa de produzir essa substância e aí você para de crescer. Que é o caso das pessoas que geralmente depois dos 18, 20 então, anos... Então assim, você não entendeu a frase no caso, né? O metabolismo... Eu não lembro como é que funciona. O metabolismo... Ou ele acertou na sorte, ou ele errou, tendo a possibilidade de ter acertado porque ele entendeu errado. Não, aí a dúvida que fica é, dou a segunda chance... Técnica, eu não sei explicar, mas... Não, mas você não entendeu, porque você falou justamente o contrário daquilo que está aqui. Ou melhor, por exemplo, você acabou de falar que o GH realmente ajuda no crescimento, né? Isso. Pronto, é o que você está falando. Até uma certa idade da nossa vida... E depois para. Ele para de produzir. É o que você falou, só que o que eu falei é que... O GH, vou repetir pela terceira vez. Só que aí eu não sei se é justo dar uma segunda oportunidade. Não quero você querer fazer uma pegadinha, então vai, fale. Eu vou perguntar se você quer mudar, então vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se você quer mudar, vou dar essa colher de chá também não, né? Aí vai com você. Porque você vai ver se você consegue entender onde é que você interpretou errado. O que eu li foi, o GH é conhecido como hormônio do crescimento,
pois ajuda no crescimento da estatura dos adolescentes, por exemplo. Até aí tudo bem, bate com o que você está falando, o que você acha mesmo. Isso. Aí a segunda parte, porém, mesmo depois de chegada à fase adulta, o corpo não cessa a produção de GH. Ou seja, ele para de produzir. Não cessa significa ele não para. Cessar significa parar. Tipo assim, vamos cessar com o assunto, vamos parar com o assunto. Eu estou dizendo na sentença que, porém, mesmo depois de chegada à fase adulta, o corpo não cessa a produção de GH. Ou seja, mesmo depois da fase adulta, o corpo ainda produz GH. E você falou uma coisa que, na verdade, ele continua produzindo GH, mas ele para de utilizar no organismo, ele para de crescer e para de usar, foi isso que eu falei. Mas ele continua produzindo. Mas ele então é verdadeiro, né? Verdadeiro. Então pronto, é isso mesmo, é verdadeiro, acertou, uma enrolação, uma coisa aqui, é isso mesmo, é verdadeiro. Mas na verdade assim, então tá, 3 pra ele, 2 pra mim. Enfim, né, não era uma disputa de prêmio, né? Era pra ver os conhecimentos dele, então de 5 você acertou 3, né, então de certa forma é bacana pra você, né, porque como início de estudante aí da vida nessa questão da nutrição, você já demonstrou saber algumas coisas aí, né, que é bacana isso. Só que assim, para complementar um pouco então, né, o GH realmente ele tem essa função de estatura, por isso que ele é conhecido como hormônio do crescimento, mas é realmente isso, depois da fase adulta, o corpo não para. Já cresci, né, então algumas pessoas podem achar que então não tem mais por que ser produzido o GH. Então ele ainda assim é produzido. Isso, porém, a sua explicação não, aí sim estaria errada. Se fosse tipo uma prova aberta para você responder, aí estaria errada quando você falou que o corpo ainda produz depois da fase adulta, mas o corpo não aproveita. Isso está errado. O corpo não vai mais usar o GH para a função do crescimento em estatura. Isso usa para outra coisa. Sim, para outras coisas. Ele deixa de usar. Então você tem que explicar direito. Você na verdade quis dizer que ele não vai ser usado mais para o crescimento. Isso, exatamente, porque aos 21 e 18 anos geralmente ele pode ser usado para essa função. Mas ele tem outras funções. Exatamente. Então pronto, então na verdade ele entendeu tudo certo, ele já sabia sobre o GH. É que nem o carboidrato, o corpo vai usando, aí quando está na saturação ele para de utilizar, aí vai fazendo a pochete. Mas é isso aí mesmo, então pronto. Mas ele continua produzindo. Então eu espero que você aí também tenha exercitado um pouco os seus conhecimentos aí. E me escreve aqui nos comentários se você fez aí também um exercício. Você acertou o que era verdadeiro, você colocou como verdadeiro, o que era falso, você colocou como falso. Deu um 3-2 também? 3-2 para ele no caso. Você acertaria ou acertou quantas? Escreve aqui embaixo com sinceridade, tá? Escreve qual que você errou. Participe aqui pra gente saber também como é que você teve aí como é que foi a sua desenvoltura. Deixa o seu joinha, além dos comentários, como eu pedi, né? Compartilha o vídeo com aquele coleguinha que você tem aí que está prestes a iniciar o curso de nutrição ou que já começou e você quer que essa pessoa exercite os conhecimentos, também manda esse vídeo para essa pessoa. Na tela eu deixo aqui as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. Eu fico por aqui. Se vocês tiverem sugestões de dinâmicas aí que a gente possa fazer, então a gente pode... Aí você pode pedir uma revanche para você não ficar triste. Pois é. Eu imaginei isso, mas eu não quis falar. Porque vai que eu, né? Vai que eu passo vergonha aqui, né? Vai saber. Mas aí é bom pra mim. Mas então fica aí, então. Assim, fica aí a dica, né? Então ele pode preparar aí 5 cientistas também para ficar igual, né? E aí ele pode fazer depois a gente um vídeo com ele fazendo o que eu fiz aqui com ele e ele fazendo o contrário. Espero que eu venha a me dar bem, né? Vou ficando por aqui, muito obrigado por você ter me assistido e ter assistido também aqui a dinâmica aqui, né? Até o final. E até o próximo vídeo.